Bem claro? A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No meio de tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No meio de tuas promessas liberam a fé. Vamos lá? Já? És soberano no céu e poderoso na terra. Pode deixar. O único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No meio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Te espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Bem claro? Tá, né? Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Boa noite, meu amigo. Boa noite, colega, familiar, meu irmão. Boa noite. Mais uma segunda-feira, graças a Deus. Graças e glórias a Deus. Chegamos à última segunda-feira do ano de 2020. E para nós que estamos vivos, como diz o salmista, que só os vivos louvam o Senhor, então é uma dádiva, é um presente. Por isso que o termo presente, passado, podemos fazer nada. Futuro, a Deus pertence. Mas o dia de hoje chama-se presente, porque, na verdade, é um presente de Deus para nossas vidas. E estamos aqui com um propósito eterno, que é de nós estarmos lendo a Bíblia. Como eu sempre falo, não canso de repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, com isso, eu saúdo meus amigos, aqui estou dando os últimos ajustes aqui. Dê licença um pouquinho. E nós já vamos começar a leitura
de mais um livro da Bíblia. Esse é o último livro do ano. E depois, para fechar aquele ciclo, né, de 24 livros da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo a 23ª leitura da Bíblia que eu faço com vocês. Como nós temos aprendido com o nosso pastor local, nosso querido pastor Marcelo, vocês não estão assistindo uma live de um homem aqui desse lado, que é o Jorge Lima, ou o irmão Jorginho, lendo um livro da Bíblia. Não, vocês estão participando desse momento de leitura da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um livro, como nós temos feito ao longo desse ano, nessa jornada de conhecimento, de leitura da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Hoje é o 23º livro que nós lemos. E assim, já de pronto, vamos ler 3 de uma vez. Primeiro, segundo e terceira epístolas ou cartas do apóstolo João. Tá? São cartas do Novo Testamento. A gente sempre faz uma leitura do Antigo e uma do Novo. E são 7 capítulos e 133 versículos. Tá? É um número considerável, mas diante de 3 cartas é bem reduzido. Ok? Então nós já vamos começar aqui. Eu vou fazer uma saudação inicial aos nossos amigos e colegas que estão aí já adentrando o nosso canal, a sombra de suas palavras. Descansa minha alma, porque assim que ela é. Essa palavra é como espada que separa medula, alma apta para separar ou discernir os pensamentos e as intenções. Essa palavra que nos molda, que vai trazer a direção para nós. Essa palavra chamada Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Efésios 6 diz que espada do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá? Então, é a única, se você ler Efésios ali, 6, capítulo 6, do 10 até o 18, 20, se não me recordo, vocês vão notar que existem inúmeras armas ali, né, que o Senhor coloca ali através do apóstolo Paulo. A única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos fazer, hoje nós estaremos lendo aqui, 1ª, 2ª e 3ª João. Tá? Então deixa eu só dar uma saudação aqui e já vamos para a leitura porque é extensa hoje. Então, agradeço aí. Então, alguma aqui, vou colocar aqui a fotografia para eu poder lembrar quem é, né? Professora Mayra, legal. Boa noite, Deus abençoe você também, sua casa. Obrigado, professora Mayra. Sala de recursos ali no Arthur, trabalhamos juntos ali, que bom. Obrigado pela sua presença. Irmão João e Adriana Joia, sempre presente. Irmão João foi presente durante todo esse tempo de leitura, né? Desde julho. Nós começamos no dia 20 de julho as leituras e o irmão João teve em todas aí. Acho que eu lembro que 1 ou 2 que ele perdeu quando ficou ali acamado, mas mesmo assim, depois eu soube que ele assistiu depois. Muito presente. Obrigado, irmão. Valdir Bose, prazer estar conosco, obrigado. Toda a família Bose, Dilene, minha cunhada, obrigado por vocês estarem presentes aí. Que Deus abençoe sua casa. Vamos ver quem está também, deu curtidas ali. Minha esposa, Valdir Bose também, né? O cunhado está aí presente conosco aí. E eu sei que os irmãos estão acessando, estão entrando, uns entram, uns saem. O sinal está oscilando bastante hoje por causa da chuva. Algumas residências aí há oscilações, né, no sinal da internet. Então, aqui, por enquanto, graças a Deus, está tudo transcorrendo normalmente. Se por acaso tiver alguma dificuldade aí, meu amigo, meu irmão, de sinal, ou a imagem que ficou ruim, ou o áudio, por favor, você pode nos falar. A propósito, os comentários ali são muito bem-vindos. Se
estão agradando, se não estão, todos os tipos de comentários são bem-vindos. Alguma dúvida, alguma situação, como eu sempre falo. Se tiver alguma dúvida, a gente puder sanar aquilo, a gente vai sanar. Se não, nós vamos buscar os universitários e nós vamos, na próxima semana, responder a sua dúvida. Tá? A gente não sabe tudo, mas eu sei que o mestre maior que é o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Porque foi o Espírito Santo que ensinou, foi o Espírito Santo que direcionou, o Espírito Santo que inspirou esses homens santos que escreveram esse livro. Antigo e Novo Testamento se completam e estão valendo até hoje. Tá? Eu declaro aqui, o Antigo Testamento vale hoje. O Novo Testamento vale hoje. A Bíblia é inteira, tá? É integral. A Bíblia é inteira, de Antigo a Novo Testamento. Desde a primeira página de Gênesis a Apocalipse. Ela não se desdiz, pelo contrário, a Bíblia se completa. A própria Bíblia fala da própria Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia é eterna, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o que vai permanecer. Tá? E a Bíblia é a espada do Espírito, como eu sempre falo. Ok? Então passará céus e terra, mas essas palavras vão permanecer. Tá? Que é a palavra de Deus. Então vamos começar aqui. Vamos começar aqui já a comentar sobre esse livro, que é um dos últimos livros que está na sua Bíblia aí, tá? Se você for notar, né? Depois das cartas de João, virá Judas e depois já vem Apocalipse, tá? Se a gente for analisar aqui cronologicamente, estou dando uma olhada aqui, se a gente analisar cronologicamente, estou fazendo isso aqui em cima das minhas bíblias de pesquisa aqui, tá? Como eu sempre falo, eu não utilizo o site, se bem que eu sempre comento aqui sites, existem muitos sites confiáveis, a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblica Trinitariana, tá? A Editora Vida, sabe? PAD, são sites confiáveis, né? A gente sabe que são sites confiáveis. Então, mas eu faço uso das minhas bíblias de estudo King James, nova versão King James. Também faço uso da minha bíblia de estudo MacArthur, tá? Da SBB. Essa King James para mim aqui é da Biv Books. E eu também utilizo, como sempre gosto de mostrar para vocês, uma Bíblia de estudo antiga, mas muito boa, que é a Bíblia do Executivo. Bíblia do Executivo. Tá? Que é da Editora Vida, que é uma Bíblia excelente, que é uma Bíblia de liderança. Então, essas Bíblias eu faço o estudo em cima delas. São Bíblias de estudo, então, se for analisar cronologicamente, o livro de 1ª, 2ª e 3ª João é posterior à carta de Judas. Tá? Se vocês forem ver, o tempo de escrita é superior ao tempo de Judas. Tá? Mas na sequência aqui, no caso sequencial, depois da 1ª, 2ª e 3ª João, vem o livro de Judas, e logo em seguida vem Apocalipse. Tá? Então, 1º João, 2º e 3º, pode dizer 1º, 2º ou 3º, que vem de epístola. Epístola é o termo grego para carta. Se eu falar 1ª, 2ª ou 3ª carta, também está correto. Se for 1º, 2º, 3º livro, também não está errado, também não. Tá? Mas são cartas. Então, o mais conveniente chamar de epístolas. 1 João é um livro de autoria do apóstolo João, tá? Assim como foi escrito o Evangelho de João e o Apocalipse, são livros de autoria do apóstolo João, ou apóstolo do amor, como alguns falam. É aquele que estava na mesa, né, que eu sempre gosto de citar, que reclinava
no ombro, ali no colo de Jesus ali, sabe? E é o que estava mais em contato com ele, tá? Então, algumas coisas foram reveladas somente para João. Se você for analisar os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, né? O de João é totalmente diferente dos três evangelhos. As cartas de João também são diferentes. E o livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, tá? Todos escritos por João. Tá? Primeira carta de João, eu já vou falar das três, porque quando iniciarmos a leitura, a gente não vai fazer nenhum hiato, nenhuma intersecção aqui entre uma carta e outra. Não vamos fazer separações. Tá? Então, elas foram escritas no prazo mais ou menos de um ano entre uma e outra. Né? Então, a primeira foi escrita no ano 89 depois de Cristo, a segunda e a terceira no ano 90 depois de Cristo, aproximadamente, tá? A gente não pode ser preciso nessas datas, então a gente sempre adota esse fundamento de aproximadamente, ok? São cartas que foram escritas em Éfeso, né? João fez essas escritas em Éfeso, e foi dirigido à igreja, como você vai ver, que estava na Ásia Menor. Tá? Então, aqui, ó, só para dar um parecer, é um livro do Novo Testamento com sete capítulos, eu digo os três livros, tá? As três cartas. Totalizando 133 versículos é o que a gente vai fazer de leitura hoje. Tá? Eu sei que hoje a maioria está em casa, passou o Natal, então você é muito bem-vindo para acompanhar conosco a leitura. A maioria dos eruditos, ou biblistas, ou historiadores, não há dúvida que o apóstolo João, conhecido como discípulo amado, o filho de Zebedeu, é o autor de 1ª, 2ª e 3ª João. Tá? 1ª João, assim como as demais cartas que trazem seu nome. Do 4º Evangelho e do livro do Apocalipse. Tá? Isso aqui é unanimidade entre os historiadores. Esses mesmos historiadores e biblistas também afirmam que João, filho de Salomé, era primo de Jesus, e não de Maria. Tá? Algumas dificuldades com a autoria dessa epístola foram levantadas durante a história da igreja, mas é unânime que João escreveu todas esses livros ou cartas. Tá? Qual que é o propósito? O conteúdo dessas cartas demonstra o grande amor e carinho espiritual que o apóstolo João tinha por seus filhinhos na fé. Paulo trata a igreja que estava na Ásia, a Ásia Menor ali, filhos na fé. Tá? Aqui alguns gostam de colocar como paternidade, outros questionam essa questão de paternidade, mas independente disso, o que está escrito é o que está escrito. João tratava como filhos da fé. Tá? Bem como sua preocupação com a correta evangelização do mundo. Tá? Então havia, desde Pedro, se você for ver as cartas de Pedro, que a gente leu alguns dias atrás, e próprio Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, uma preocupação muito grande com o gnosticismo. Tá? Naquela época era muito forte. Na época, o próprio Pedro também escreveu sobre isso. E também sobre filosofias vãs, sobre teologias fora dos fundamentos dos apóstolos, falsas profecias, tá? E também apostasias, que não é nada diferente do que nós temos vivido nesses últimos dias. Mas precisamente nesse tempo de 2020, tempo que nós estamos vivendo uma pandemia. Tá? Então, alguns aqui estão adentrando agora. A Dani entrou agora. Obrigado, Dani. Dani Rosa. Dani, Gabi, Antônio. Mandair também entrou. Graça e paz. Não desculpa nada. Perdão nada. Você entrou na hora certa, Mandair. Tá? Sempre é a hora certa de ler a Bíblia. Tá? Então, vamos lá.
que eu posso dizer mais sobre o fundamento dessas cartas? A primeira, a permanência em Cristo, na verdade, no amor e na segurança. É o tópico, é o pano de fundo que vocês vão notar na primeira carta. Na segunda, vai se falar sobre o amor, nada mais que João, que é o apóstolo do amor, falar sobre amor. Tá? Então, o importante mandamento, precauções e a conclusão sobre o amor. E na última carta, João vai falar sobre hospitalidade, prejuízo da arrogância, isso para a igreja, tá? E honrando a santidade de Cristo Jesus. Esses são os tópicos da carta de João para a igreja. Isso, as cartas, a Bíblia é para todos. Mas, se você for analisar, alguns chamam de sã doutrina, né? As cartas tanto de Paulo quanto de Pedro, de Tiago, de Judas, e agora que nós vamos falar sobre João, são cartas diretas, específicas à igreja. Tá? Então vamos ver aqui. Pano de fundo, embora estivesse muito avançado em idade, quando escreveu essa epístola, João ainda estava ativamente ministrando às igrejas. Era o único apóstolo sobrevivente que, além de testemunho ocular, teve associação íntima com Jesus ao longo do seu ministério terreno. E foi ministério terreno, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. João acompanhou tudo isso. Tá? E todos os pais da igreja concordam que João é o autor dessas cartas. Tá? Vamos ver, vou comentar com vocês aqui, na minha Bíblia de liderança, um princípio de liderança acerca dos livros de João. João convida seus leitores a serem francos, tá? Serem honestos, serem verdadeiros a respeito de suas falhas. Falhas aqui eu gosto de colocar o nome correto, falhas na Bíblia chamada de pecados. Enquanto os lembra de sua posição de filhos do Deus vivo. Filhos, posição, alinhamento, céu e terra. Pai, Deus Pai, nós somos filhos. Esses temas, junto com a exortação de se amarem uns aos outros, foram mandamentos que o próprio Senhor Jesus deixou aqui na terra. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Paulo, depois João comenta, ame o teu próximo como a si mesmo. Tá? Todos os mandamentos resumem-se nesse. Fazem dessa carta uma ferramenta muito útil para o líder hoje. João foi um dos amigos mais íntimos de Jesus. Isso você vai ver ao longo dessa carta. Ele chama de filhinhos. E essa intimidade com Jesus, João vivia isso. Tá? Isso está retratado tanto no Evangelho, nessas 3 cartas e também no Apocalipse. Tá? Isso é um princípio de liderança. Segunda carta fala sobre analisar seus relacionamentos pessoais e profissionais à luz da visão, tá? Dos propósitos. Então, uma visão acerca do quê? Uma visão acerca bíblica, uma visão acerca da palavra. Aquilo que eles tinham na época, eles não tinham toda a Bíblia ainda, mas as cartas que estavam circulando nas igrejas, era isso que eles tinham que ficar fundamentado nessa visão apostólica de quem? Dos apóstolos. Tá? Uma exortação ao discernimento semelhante. E na terceira carta de João fala sobre a hospitalidade. É uma virtude que os líderes de hoje nem sempre cultivam. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, que é complicadíssimo a gente manter a hospitalidade, só que nós podemos ser hospitaleiros, mesmo em tempos de pandemia, e mesmo usando as tecnologias em nosso favor, em favor do reino de Deus, como as ferramentas, as redes sociais estão aí, nós podemos utilizar
Hoje você pode adentrar a casa de um amigo, de um irmão, de um parente, através das redes sociais, e você pode não só conversar, não só trazer uma palavra amiga, mas também você pode levar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, a hospitalidade nesse tempo não está nula, pelo contrário. A Bíblia fala, eu não me recordo qual carta, mas Paulo comenta aqui a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas da sabedoria de Deus. E Deus, nesse tempo, tem trazido sabedorias diferenciadas para a igreja. Criatividade, inteligência. Gosto muito de uma palavra do apóstolo Emerson. Nós somos uma igreja inteligente. Uma igreja inteligente. Uma igreja que pensa. Nossa cabeça é Cristo e nós somos o seu corpo aqui na terra. Mas nós temos que pensar como cabeça, que é Cristo Jesus. E se nós pensarmos assim, nós somos uma igreja inteligente, triunfante, que está triunfando aí. Tá? Vamos lá então. Diante disso, eu não quero comentar mais nada, até por causa do horário. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Jesus Cristo, que na primeira carta é reconhecido como a vida, o que ele fala? O que ele fala? João mesmo comenta no seu evangelho, né? Jesus fala que eu sou o caminho, caminho sempre com letra maiúscula, a verdade, V maiúsculo, e a vida, V maiúsculo. Tá? Isso são características diretas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E aí a gente coloca para nós de que forma? Jesus Cristo é o meu caminho, Jesus Cristo é a minha verdade, Jesus Cristo é a minha vida. Tá? E isso a gente vai ver também implícito nessas cartas. Tá? Vamos começar então, sem mais delongas, deixa eu só me reidratar e já vamos começar a leitura. E depois, deixa eu tratar com vocês aqui. Nós vamos ler 1 João inteiro, paramos, tá? Toma um ar aqui, toma um fôlego, converso com vocês um pouquinho, entramos para ler a segunda carta de João, tomamos um fôlego e depois fazemos a última. Tá? Eu falo para vocês que a 1 João é o que tem mais capítulos, são 5. Depois, 2 João é um capítulo só, a gente nem diz, né? 2 João a gente nem diz capítulo, a gente diz 2 João, versículo 7, versículo 10. Tá? Por quê? Porque é só um capítulo. Da mesma forma, terceiro livro de João. Não se fala primeiro, 3 João, capítulo, não fala capítulo 1. Por quê? Porque é só um capítulo. Tá? Então você vai ver só na primeira carta os 5 capítulos. Ok? Já voltamos à leitura. Vamos lá? A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Nós vamos descansar agora nessas palavras. A palavra sempre corta. Só que é muito melhor sair cortado pela palavra, machucado pela palavra, ser entristecido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, do que pelas coisas do mundo. O próprio Espírito fala na sua Bíblia, na sua palavra mesmo, que melhor é a tristeza gerada pelo Espírito Santo do que a tristeza gerada pelo mundo. A tristeza gerada pelo mundo gera morte. A tristeza gerada pelo Espírito Santo gera arrependimento. Arrependimento gera perdão. E perdão gera vida e libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo João. Hoje, entramos só em João hoje. Tá? O que nós falamos agora é o Evangelho de João. Vamos à leitura?
Primeiro livro de João, ou primeira carta de João, ou primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus se fez carne. Maravilha. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Versículo 5. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é essa. 2 pontos. Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Vou ler de novo, isso aqui é fantástico. Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou ler esse capítulo 7, que esse capítulo 7 é o meu capítulo, é a minha palavra, foi a primeira palavra que mexeu na minha vida, quando eu comecei a ler a Bíblia lá em 1990. É esse aqui, ó, foi a palavra que mudou minha vida. Versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se esse versículo não está grifado na sua Bíblia aí, grife. Porque ele é muito importante. 1 João 1, 8. A confissão de pecados e o perdão. 8. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Glória a Deus, né? Pecado, ele é injustiça e ele é impureza. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fizemos ou fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra com letra maiúscula, fala de Jesus, muito forte. Não é só essa palavra que nós estamos lendo, mas da pessoa. O próprio João fala nas suas cartas lá, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo, o logos, era Deus, é Jesus. Tá? Então é muito forte isso aqui. Ok? Vamos já ler o capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, se eu pecar, se nós pecarmos,
temos advogado, advogado com letra maiúscula, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, com J maiúsculo. São atributos, características que só Jesus tem. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, de todos, daquela época que... E a verdade não está nele. Isso é forte, mas é verdade, está aqui, está escrito, não estou mudando nada. Aquele que afirma, eu o conheço, quem? Jesus, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meu Pai, nós temos que pedir muita misericórdia e perdão, né? Que nós temos falhado muitas vezes com Deus. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Ontem, o pastor Marcelo pregou, andai no Espírito. Espírito Santo. É o que está escrito aqui. Tá? É o que está escrito aqui. Versículo 7, o mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, a qual é verdadeiro e nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que se diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, isso aqui é forte, hein? Aquela pessoa que se diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão, está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvaram a visão. Olha aqui, a visão muitas vezes, a nossa visão muitas vezes pode estar turva, porque nós não amamos os nossos irmãos. Versículo 12, a vitória sobre o maligno. 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Crianças ou filhos, eu vos escrevi, porque conheceis a vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele, com letra maiúscula A, Jesus, que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque fostes fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Esses capítulos 12, 13 e 14, não se refere à sua idade cronológica, tá? Tem muita gente de novo de idade, que já é pai, como também tem idoso que ainda é criança. Aqui não é idade cronológica, aqui é idade espiritual, tá? É sabedoria, inteligência, não é contexto de idade física. João está escrevendo aqui idade espiritual. Tem muito jovem com cabeça madura, como tem idoso que não tem cabeça madura, tá? Como tem criança que já entende o evangelho do reino, como tem criança que é criança. Então aqui não se trata, né? Serve também cronológica sim, mas acima de tudo, idade não temporal, atemporal, tá? Versículo 15, o cristão não deve ser mundano. 15, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne,
tá? Paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas deste mundo. Vou ler de novo o 16. Pois tudo o que há no mundo, dois pontos, o que há no mundo? 1. As paixões da carne. 2. A cobiça dos olhos. 3. A ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, ou suas paixões, ou seus desejos. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Glória a Deus. Versículo 18, a ação do anticristo, ou dos anticristos. Estamos aí, beirando isso, hein? Filhinhos, esta é a hora derradeira, sim. E assim, grifo meu, sim. E assim como viste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Sim, já entramos, alguns dizem que já entramos no último minuto. Tá? Logo está chegando a meia-noite. Lembra da meia-noite da parábola? Eis que o noivo está chegando. Estamos no último minuto. Eles saíram, 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Por se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Tem acontecido muito agora nesse tempo de pandemia, né? Muita gente deixando a casa de Deus. A casa de Deus não é só física, né? Além de que seja importante, aquilo é um local físico. Mas nós somos a casa de Deus. 20. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todas tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, porquanto nenhuma mentira tem origem da verdade. Não existe meia mentira, mentira para ajudar, não existe, tá? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. 23. Todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Filho com F maiúscula, é Jesus, tá? Pai com letra maiúscula. É Deus, Deus Pai. 24. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouviste permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele fez, que ele nos fez, a vida eterna. Jesus é a vida eterna. E ele nos deu. Ele deu a si próprio e nos deu a vida eterna. 26. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto aos vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não constituída sobre mentira, e vos ensina, sobretudo, a que precisais saber. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. É isso que o Senhor quer para nós, ó. Permanecer nele. Versículo 28, os verdadeiros filhos de Deus. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A volta de Cristo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. 29. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, já vamos entrar no capítulo 3, bem rapidinho. Sombra de tuas palavras descansa minha alma.
és soberano no céu, poderoso na terra. Precisando. O Papel toalha. Deus em quem Pois confia não, você. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Já voltamos, tá? Deixa só a gente só pegar um pouco mais de água aqui pra mim, tá? Tá muito calor. Poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. Ai, ai, já retornamos. Te espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Nos perdoe, tá bastante calor, né? No rio de tuas promessas liberam a fé. Vamos voltar aqui à leitura. Então, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. A vida santa dos filhos de Deus, o subtítulo. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Filhos de Deus. Tá? E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados que estão aí nos acompanhando agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todos a quem Ele tem essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Vou ler de novo 5. Sabeis igualmente que Ele, Jesus Cristo, se manifestou, nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Habitualmente vive na prática, vive praticando. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto é somente de Deus, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão.
Forte, né? Versículo 11. A marca do cristão, qual que é? O amor. Ora, a mensagem que eu disse desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos todos todo o significado do amor. Olha que lindo isso aqui agora. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Se alguém perguntar para você o que é o amor, ou o que significa o amor, está aqui agora. A descrição do que é o amor está aqui. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está aqui a descrição do significado do amor. Cristo deu a sua vida por mim. Cristo deu a sua vida por você, meu amigo, meu irmão, meu colega, meu parente que está assistindo e ouvindo essa palavra. Cristo deu a sua vida por você, por mim, por nós. E nós, eu, você, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17. Se alguém possui recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Olha aqui que forte. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Olha que forte. Dessa forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração. Interessante, né? Acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nossos corações. Ele é conhecedor de tudo. Tem uma versão que diz assim, que se o meu coração me condena, se o meu coração não condena, perfeita paz tem com Deus. Então, se o meu coração condena, não tem perfeita paz com Deus. É o que ele diz aqui. Tá? Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados amigos e irmãos, se o nosso coração não nos condena, tá aqui, temos coragem diante de Deus, ou temos paz diante de Deus. Outras versões, tá? E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o seu mandamento, 2 pontos, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Então, esse é o mandamento que ele nos coloca agora, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que creiamos em Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Né? É as duas coisas, não é só amar sem crer no nome de Jesus. Todos aqueles que obedecem aos meus mandamentos, nele permanecem. E ele, né, no caso de Jesus, neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito Santo, né, Espírito com letra maiúscula, que nos outorgou. Quando está Espírito com letra minúscula, fala-se do Espírito do homem, que é o fôlego de vida que lá em Gênesis Deus soprou em nós. Mas é com Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Então, assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou, que nos deu, Espírito Santo. Tá? Vamos já emendar com o capítulo 4? Capítulo 4. Alerta sobre os falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito,
com letra minúscula, tá? Diferente de, bom? Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos, tá? Procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, dois pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus se manifestou em carne, através do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, mas se manifestou em carne. Esse Espírito que confessa isso é de Deus. Tá? Não vamos se enganar aí. 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que a vez de vir e presentemente já está no mundo. João já falava isso aqui, hein? No ano 90. Mais de 2000 anos já se passou e nós estamos falando para vocês nessa noite. João 4, versículo 4. Filhinhos. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso, diga para vocês, maior o que está em vós, maior o que está em mim, maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos compreende, não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade. Espírito com letra maiúscula, verdade com letra maiúscula. Espírito da verdade, Espírito Santo. E o espírito do erro, tá? Uma balança aqui. Espírito da verdade, Espírito Santo e o espírito do erro. 7. O amor de Deus nos move. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Isso aqui é um jargão, né? Já um ditado, né? Todo lugar tem, mas é bíblico. Deus é amor. Deus não tem o amor. Deus não tem uma porção de amor. Deus, não. Além de tudo isso, tá? Senão eu vou estar dizendo uma mentira aqui. Deus não tem amor. Não. Além de ele ter, ele é o amor. Deus é o amor. Jesus é o amor. Tá? Vamos voltar aqui. Deus é o amor. Foi deste modo que ele se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito, seu Filho único, ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu como propiciação pelos nossos pecados. Tem uma versão que fala, Deus nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Depois que nós que nós tornamos, né? Que nós venhamos a amá-lo. Mas primeiro ele nos amou. 11. Amados que estão aí nos assistindo, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou, ele nos deu do seu Espírito. Maravilha! O Espírito de Deus, quem habita em nós hoje, é o Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para
ser o Salvador do mundo. Salvador do mundo. 15. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, em você, em mim, em nós. 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Olha que importante isso aqui. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Notaram que 1 João tem muito cântico que a gente canta nas igrejas aí? É bíblico, é palavra. No amor não existe medo, não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, todo receio. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos o Senhor. Não que nós mereçamos, não. Não que nós tenhamos feito alguma coisa, não que nós éramos bonzinhos e só faltava Jesus, não. Porque Deus nos amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal? Uma maneira que a gente não consegue entender, nem imaginar, uma maneira sobrenatural, que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele, eu, você, nós, que cremos nele, cremos em Jesus, não pereçamos quando hoje e no futuro, mas tenhamos a vida eterna, que começa hoje. Começa quando entreguei minha vida para Jesus. Entendeu? Quando eu comecei a amar Jesus, porque ele me amou primeiro. Me empolguei aqui. 19, porque amamos, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga, a quem não vê. Ora, ele nos entregou esse mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Pronto, esse é o mandamento. João bate muito forte nisso. Posso falar de Paulo? Porque Paulo também fala disso. Pedro também fala disso. Tá? Tiago, Judas também fala sobre isso. Mas aqui João propriamente fala, toda essa carta. Quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Vamos já direto para o capítulo 5, para depois faremos a pausa, tá? 1 João 5, versículo 1. A fé em Cristo vence o mundo. Nós temos ouvido desde março, ouvindo as pregações, as ministrações, todas as igrejas, todas as lives, principalmente na nossa igreja local, sobre fé, 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 fé num tempo difícil, num tempo complicado, num tempo que a gente nunca viveu, fé num tempo de pandemia, num tempo de perdas. Só que a gente não pode excluir todas as perdas e jogar o ano de 2020 no lixo. É a mesma coisa que fazer aquela separação lá. Vamos já tirar o trigo. E o Senhor fala, não, pá, não tire o trigo, que se você tira o joio, se você tirar o joio, vem junto o trigo e pode estragar toda a colheita. Não podemos jogar o ano de 2020 fora, porque nós podemos jogar fora também todas as bênçãos de Deus que estão acontecendo até hoje. Todas as bênçãos de Deus aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Nós não podemos apagar isso. Tá? E foi falado muito ao longo de 2020, e nós estamos encerrando o ano aí, hoje, dia 28, falando sobre fé. Fé na fé, não. Fé em Deus.
Fé nessa palavra. Fé em Cristo que vence o mundo. Muito importante aqui. 1 João 5,1. Todo aquele que crê em Jesus que Jesus é o Cristo, né? Como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, como? Desta maneira que a gente crendo, dessa forma aqui, sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando? 2 pontos. Quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Interessante que a carta de João ele é muito enfático. Ele fala o mandamento, 2 pontos. Por que ele 2 pontos? Ele vai dizer o que é. Tá? Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Ponto final. Tá? 3. Porquanto nisso consiste o amor, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Lembra do escudo da fé, lá em Efésios 6? O escudo da fé para apagar todas as setas, os dardos inflamados do diabo. Eles querem atingir aqui minha mente, aqui, ó. Sempre primeira pessoa, eu não vou conseguir. Ele não fala assim, ó, Jorginho, você não vai conseguir. Jorginho, você é um derrotado. Não, ele coloca assim na sua mente, eu não vou conseguir. Eu estou doente, eu não vou vencer, eu não tenho nada, eu não tenho paz, eu não tenho... É assim, dessa forma que o adversário, nosso adversário lança as setas. Então eu coloco o capacete da salvação, por causa de Jesus, e o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando eu vim, eu uso o escudo da fé. Não, Jesus me salvou, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu tenho o sangue de Jesus que me perdoa, que me purifica de todo pecado. Eu uso o escudo da fé e apago esses dardos inflamados que têm levado muitos à derrota, à bancarrota, o estresse, a depressão, sabe? Muita gente levando a depressão, muitos crentes depressivos, com espírito de medo, de pânico, desesperados nesse tempo. Amados, está na hora, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ser amados, Efésios 6, couraça da justiça, muito importante, amados. 5. Quem é que pode vencer o mundo? Quem? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Meu Deus, isso aqui é fantástico. Pilatos chegou para Jesus e disse o quê? O que é a verdade? Jesus não falou para ele. Sabe por quê? Porque a verdade estava na frente dele. Muitas vezes nós vivemos nossos dias querendo procurar quem é a verdade, mas Jesus é a verdade. Jesus. E aquele dia, Pilatos não conheceu. Estava na frente dele. Então, o Espírito é a verdade. 7. Assim, há 3 que proclamam testemunho. 8. O Espírito, com letra maiúscula, a água e o sangue. E a plena concordância entre os 3. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, a Bíblia, que ele próprio afiança, dá lá assina acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus, Jesus, tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus, o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho.
E o testemunho é este, 2 pontos, que Deus nos concedeu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então, alguns pensam que a vida é um local, é um tempo. A vida eterna chama-se Jesus Cristo. E Deus já nos deu a vida eterna. Então, não pense assim que a vida eterna é quando eu estiver lá na morada celestial, na Nova Jerusalém, estiver no céu, no paraíso e viver eternamente com o corpo glorificado. Também é isso. Mas aqui, pela palavra, diz que a vida eterna tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Onde que eu estou aqui? O testemunho é esse, 11, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Checkmate. Prova dos 9. Prova da raiz ou teste final. Sabe? Tem aquele teste, playoff, jogo final. O que você quiser colocar. Quem tem o Filho, letra maiúscula, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, que é o Filho de Deus, não tem a vida. É o que a Bíblia diz. Não é o que o Jorginho fala. É o que a Bíblia diz. Tá? Versículo 5, capítulo 5, 1 João 5, 13. Conselhos finais do amado pastor João. Tá? João aqui, amigo de Jesus. Essas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com Ele. Que se lhe fizermos qualquer... Só um minutinho. Só baixa um pouquinho. E esta é a segurança que temos para com Ele. 2 pontos. Que se é condicional, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos certeza de que Ele nos dá atenção. Olha que linda essa palavra. Risque na sua Bíblia aí. Olha, vamos ler pausadamente. Olha que forte essa palavra. Esta é a segurança que temos para com Ele, para com Jesus. Que, vírgula, se, condição, se lhe fizermos qualquer pedido, qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele, Jesus, nos dá atenção. Que fantástico, né? E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos ou pedimos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Glória a Deus, não é só orar, a gente entende aqui que orar e procurar e aprender e fazer a vontade de Deus, obedecer essa palavra. Isso é ensino para nós hoje, para mim também. Estou aprendendo hoje também muito. 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando de que se deva orar por esse. Tá? Isso aqui é um capítulo à parte, eu não quero nem entrar, tá? Nesse assunto aqui. Depois nós podemos falar em separado, uma live só para comentar sobre isso. Tá? Isso aqui é bem profundo. 17. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Tá? Vamos ver se ele vai falar aqui. Ele vai falar aqui daqui a pouco já. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Não vive na prática, não vive habitualmente, não vive praticando o pecado sempre. Antes, aquele, Jesus, que nasceu de Deus e protege, aquele que nasceu de Deus e o protege e não permite que o maligno possa tocar. Então, o maligno não pode nos tocar. 19.
Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, jaz aqui de morte. Tá? 20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Se tem o verdadeiro, lógico que tem o falso. Tá? Se tem o original, logo entende que tem a cópia, a falsificação. Tá? Se existe uma falsificação, sempre quando tem uma cópia, uma falsificação, ou uma máquina de xerox, como a gente brinca, é porque existe o original, existe o verdadeiro. Entendeu? Quando você vai autenticar lá no cartório, você tem que levar um documento original, eles colocam lá. Né? Autenticamos, damos ciência de que é um documento válido, mediante qual? Ao original. Entendeu? Então tem que ter o original. Tá? O verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, maravilha, que coisa linda isso, né? Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se alguém perguntar para vocês qual que é o verdadeiro Deus, está aqui. Estou falando que a Bíblia fala. Quem que é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. Quem que é a vida eterna? Jesus Cristo. É o que está aqui. 1 João 5, 20. É o que diz a Bíblia. Só estou lendo o que a Bíblia diz. 21. Filhinhos, amigos, colegas, irmãos que estão aí assistindo, acautelai-vos, cuidado com os falsos deuses e, grifo meu, falsos profetas. Tá? Vamos dar uma pausa aqui e já vamos entrar direto no segunda carta de João. É 13 versículos e depois já entramos em segunda carta, terceira carta de João, que é 15 versículos. É bem rapidinho, tá? Já voltamos. Só uma pausa aqui. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Meu Deus. O rio de tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na Vamos lá? terra. Uma pausa bem rápida, já vamos voltar, porque nós temos mais 28 versículos para ler, tá? Estamos já terminando, até 9h30 a gente está encerrando, ok, irmãos? Só mais um tempinho da paciência de vocês. Segundo João, ou segunda carta, ou segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, com V maiúsculo. Por causa da verdade que permanece em nós, é que estará conosco para sempre, e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Que bonita essa salvação aqui, né? 4. O amor fraternal dos irmãos. 2 João 4. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como que escreveste um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, 2 pontos, que andeis em amor. Então, o que Deus quer de nós é isso, que andemos em amor. 7. Os falsos mestres e suas heresias.
Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo este é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos, cuidado, para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquilo que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina, Bíblia, tá? A Bíblia tem o Pai e também tem o Filho. 10. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, a Bíblia, a palavra, não recebais nas reuniões de vossas casas, tampouco os saudeis. 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. 12. Saudações finais aos crentes. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não é meu propósito fazê-los apenas com papel e tinta. Em vez disso, almejo ir visitar-vos e falar convosco face a face, a fim de que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Tá? Aqui, veja só, uma nota de esclarecimento. Ele fala aqui o presbítero, ele, a senhora eleita, tá? Deixa eu ver aqui no rodapé da minha palavra aqui, ó. Então, nos primeiros séculos da era cristã, a mensagem do evangelho era levada de um lugar para outro de forma muito dinâmica, por evangelistas e mestres itinerantes. Era costume entre os crentes acolher em suas casas esses missionários, oferecendo-lhe abrigo. Então, uma dessas casas era a casa dessa senhora, que não tem um nome, tá? Uma pessoa idosa. Pode ser, portanto, respeitável quanto alguém em posição de superioridade por conta do acúmulo de experiência e sabedoria. João, provavelmente para proteger sua correspondência da perseguição, que se abrutalhava contra a cristandade, usa uma maneira figurada, senhora, para se referir também às igrejas locais da sua região. Tem os dois contextos, tá? Aqui a senhora como igreja. Ele estava escrevendo a igreja no Oriente, tá? Vamos lá para terceiro livro de João. Estamos já indo para o último, tá? Terceiro João, prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, agora está direcionado para Gaio, tá? A quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Isso deve ser a alegria de todo pai, saber que seus filhos, tanto físicos, né, filhos biológicos, quanto filhos espirituais, estão andando na verdade. 5. 1 João, versículo 5. O bom testemunho de Gaio. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito desse teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na tua viagem de modo digno de Deus, porquanto
foi por amor do nome com letra maiúscula, que saíram sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem com eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Notem que toda vez que fala verdade aqui com letra maiúscula, tá? 9. O prepotente e o cristão fiel. Duas características aqui. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com este desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. 11. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. 12. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele. Inclusive, a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. 13. Considerações finais e bênção. Há ainda muito que gostaria de te dizer, todavia não desejo fazê-los com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Versículo 15. Paz seja contigo, os amigos te cumprimentam. Saúde os amigos daí, pessoa por pessoa. Vou fazer o 15 saudando vocês como fosse uma bênção apostólica aqui, tá? Em cima dessa palavra, claro, tá bom? Paz seja contigo. Meu irmão, meu amigo, meu colega, vocês que estão assistindo, acompanhando, vocês que vão assistir futuramente, posteriormente, em outra data, em outro mês, sei lá quando. Paz seja contigo. Nesses tempos difíceis, paz seja contigo. Nesses tempos de dificuldade, de pandemia, de inclusão, de restrições, paz seja contigo. Tá? É a palavra que eu tenho para te dar nesta noite. Vou estar lendo aqui e já vou estar orando e já vamos estar conversando com vocês, tá? Mais 5 minutinhos da vossa atenção, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, forte, mas muito importante, muito atual. Tenho certeza que João escreveu para hoje, para o dia 28 de dezembro de 2020. Para quem? Primeiro para eu, para minha esposa que está aqui comigo, para minha família, para os que estão assistindo agora, acompanhando, não só assistindo, mas participando, para todos que vão assistir posteriormente essa palavra. Essa palavra é para você, é para eu, é para nós. Que o Senhor abençoe, que essa palavra venha gerando os frutos necessários. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Deu uma travada, né? Ah, voltou aqui. Vamos só então comentar aqui quem está conosco, né? Fazer uma saudação. Eu louvo a Deus que muita gente entra, sai, amém. Eu fico muito feliz. Mais ainda, eu digo que é a palavra, né? O Senhor fica feliz. Você entrou, ficou 5 minutos, você tinha compromisso, ou assistiu um pedacinho, tem mais coisa para fazer. Amém, eu louvo a Deus. Se você assistiu um pedacinho, depois eu quero ver o final, ou encaminhou para alguém, repostou, compartilhou, amém. Tá? Fez um comentário, não fez, alguns não gostam, né? Mas amém. Então, obrigado, Mayra, professora Mayra, pela sua presença conosco.
Irmão João e Adriana Joias. Valdir Bose está conosco, obrigado. Dani Rosa. Valdir aqui, Edilene, né? Toda a casa Bose. Dani Rosa, Gabi, grande abraço, Gabi. Antônio, Mandair, toda a casa Mandair, obrigado. Comentou bastante coisa, Mandair aqui, eu gosto que ela comenta. A Dani também, obrigado. João Joias comentou. Amém. Maria Emília Gonçalves, Adriana, lá do Rio de Janeiro. Obrigado. Esses dias recebi um compartilhado do João Carlos, né, meu tio, que mora lá no Rio de Janeiro. Obrigado, que Deus abençoe vocês aí, Adriana, João Carlos, aí no Rio de Janeiro. Vamos ver mais aqui quem? Oh, glórias. Amém. Só estou tentando responder aqui que vocês colocaram aqui, né? Obrigado, Mandaí, obrigado, Adriana, Dani, Adriana, João Joias, Alex Aires ali de Itajaí também, obrigado. Todos os irmãos que estão sempre acessando. Irmã Marli Miranda, né? Esses dias ela comentou comigo que não conseguiu, assistiu depois, eu sei que ela sempre assiste. Obrigado, irmã Marli Miranda. Obrigado, os irmãos que estão sempre assistindo, assistem depois. Eu louvo a Deus pelas suas vidas, que Deus os abençoe. Na próxima segunda-feira, você vai dizer, mas a próxima segunda-feira já é 2021. Sim, a próxima segunda-feira vai ser a última que nós vamos estar lendo nesse formato, tá? Nós vamos começar um novo procedimento, um novo projeto a partir de 2021. Tá na forma, tá no forno, tá quase nascendo, tá? Eu vou estar conversando com vocês ao longo das redes sociais, aí postando no Instagram, no Face, no YouTube, no Twitter, como que a gente vai poder proceder a partir de 1º de janeiro de 2021. Nós não vamos parar de ler a Bíblia, tá? Isso é certo. Como? Eu vou passar para vocês, tá? Vocês vão gostar da ideia. Mas na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro, nós vamos ler o último, que é Cantares, tá? Que é 8 capítulos e 117 versículos. Um livro fantástico, tá? Então, para encerrar o nosso projeto, aqui o projeto, 24 livros. Claro que livros menores, né? Profetas menores, que de menores só tem quantidade de capítulo e versículo. Mas estamos concluindo na semana que vem, segunda-feira que vem. Eu podia ter parado hoje, mas eu quero terminar esse projeto, tá? Com vocês. Então, na próxima segunda-feira, livro de Cantares do Antigo Testamento, um livro que é muito pouco lido. Cantares, um livro belíssimo. Nós estaremos lendo na próxima segunda-feira, livro de Cantares, dia 4 de janeiro já. E aí encerramos esse projeto de leitura às segundas-feiras, tá? E a partir de 1º de janeiro nós começamos um novo projeto, que daí eu já vou estar passando para vocês. Tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos ver aqui quem que entrou aqui. Os comentários. Vamos ver. Tainá, mãe do Samuel, obrigado. José Júnior. Adriana, lá Adriana do Rio de Janeiro, com João Carlos. Léo William, professor Léo, diretor lá do Carmen Costa, Deus abençoe. Dilene, professora, obrigado, Dilene. Anderson Lima. Fernandes, Anderson, que legal, Anderson Fernandes, obrigado, meu líder, companheiro nosso. Que bom, Deus te abençoe. Laudicir, deixa eu ver aqui. Você, pastor Laudicir, obrigado, pastor Laudicir, pela tua presença conosco. Está abrindo aqui agora, acho que travou aqui no Face. Pastor Laudicir, obrigado. Obrigado pelo pastor Valdir Bose também. Presença de vocês, a Selma, a Hilda Mari, Dani Rosa, obrigado por toda a casa aí também, Casa Rosa, né? A mãe Rosa, Carlos Siqueira Júnior, obrigado, desculpe a batidinha de pé aí. Giane Sinizuki, sempre curtindo, obrigado, Giane, amigona aí do Tempo da Sadia. Mandair, obrigado, Mandair, sempre presente. Everton Borges, professor Everton, obrigado pela curtida. Nossos amigos aí, né? Nós trabalhamos aí, graças a Deus as amizades ficam, né? E vai passando de colégio para colégio, as amizades vão ficando. Né? Pastor Valdir Bose e minha querida esposa amada,
minha Costela, minha companheira Idilma, que está sempre comigo desde o primeiro dia. Tá? Eu digo sempre, sem cansar. Esse trabalho depende do Espírito Santo e também da minha esposa, senão eu não sairia. Tá? Muito obrigado a todos vocês que curtiram, que passaram um tempinho aqui, que ficaram até o final, que entraram, saíram, que vão entrar posteriormente. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira. Por quê? Todos os meus inimigos, a sombra de tuas palavras descansa minha alma. Tchau!